1 Samuel, capítulo 16. Amém? Nós vamos iniciar a leitura no versículo 6. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Deus assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Pode se sentar. Essa passagem todo mundo conhece, quando Deus falou para Samuel, deu uma ordem para ele ungir o rei, né? O futuro rei, né? Porque já tinha um rei. Deus tinha rejeitado, mas ele ainda estava no trono. Então, ele falou assim: vai lá e unge nesse local. Você vai lá na família de Jessé, porque lá está aquele que eu escolhi. E ele saiu. Só que ele saiu, veja bem, como muitos de nós fazemos. Muitas vezes nós recebemos uma ordem de Deus de uma alguma forma, ou pela palavra, ou por uma revelação, ou por um sonho, ou por uma profecia, seja lá o que for. E nós saímos de uma forma diferente. O que é uma forma diferente? Nós saímos com a nossa maneira de enxergar, com o nosso jeito de enxergar as coisas. Então nós temos um perfil próprio nosso, que nós aprendemos por vários fatores, socioeconômico, cultural. Então cada um tem uma maneira de enxergar os problemas da vida, as dificuldades, tudo, segundo a cultura que ele tem, segundo como ele é preparado para a vida. Então o mesmo problema, muitas vezes, se você pegar 3 pessoas diferentes, um pobre, um rico e um milionário, colocar o mesmo problema na frente deles, eles vão ver de forma diferente, mas o problema é o mesmo. Agora, a maneira que você enxerga o problema, que é a diferença. E a maneira que você enxerga o problema, aí que está a grande dificuldade de você solucionar ou não. Porque às vezes você olha pelo ângulo, não da solução, mas de criar mais problema ainda. Então nós temos isso dentro de nós. Nós temos essa grande dificuldade. Todos nós temos uma grande dificuldade de entender quando Deus mostra algo para nós. Ultimamente, nós estamos com a grande dificuldade para entender Apocalipse. Tem um mar de gente falando um mar de besteira, um monte de loucura, um monte de gente falando de fulano é o anticristo, fulano é o ciclano, dando nome aos bois, porque esse negócio do fulano, ciclano é a marca da besta, enfim. Nós estamos olhando com os nossos olhos, não com os olhos do Criador. Nós estamos vendo segundo aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos de verdade dentro de nós. Então, nós pegamos aquela verdade e achamos que aquilo ali é a solução desse problema. Ah, Jesus está à porta aqui, por causa disso, disso, disso. Beleza, nós fazemos isso. Mas qual que é o ângulo que ele olha para nós? De que maneira que ele está vendo? Vamos lá, vamos começar a entender. Quando ele chegou, Samuel chegou na casa de Jessé, ele falou assim: olha, eu vim aqui, eu quero que você reúne todos os seus filhos. Aí Jessé, conhecendo a fama dele, Samuel, ou profeta de Deus, veio no meu lar, alguém importante. Ou seja, o emissário de Deus. O que é a coisa mais importante que pode ter no seu lar? Um emissário de Deus. O que é o emissário de Deus hoje? É a palavra dele. A coisa mais importante que tem que ter no seu lar hoje é a palavra de Deus. Isso é a coisa mais importante. Esse é o Samuel daquela época, seria hoje a palavra de Deus. A mesma coisa. Então o que aconteceu?
Samuel chegou naquele lar, o homem da casa, Jessé, chama todo mundo, para o que você está fazendo, vem aqui. Chegou o homem de Deus, ele quer fazer algo conosco. Quando ele chegou lá, qual que era por que ele foi enviado, Samuel? Por que Samuel foi enviado? Para ungir um homem. Deus não falou para ele, vai lá na casa de Jessé e unge a Davi, filho de Jessé. Ele não falou isso. Ele falou para ele, vai lá e você vai ungir o filho dele como rei. Duas coisas que Deus estava ensinando. Primeiro, Deus, lógico, sabia o que estava fazendo. Mas ele queria ensinar o profeta algo que o profeta não conhecia ainda. O profeta, ele ainda estava agindo segundo a visão dele, segundo os pensamentos dele, segundo o rancor dele. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós julgamos as pessoas. Muitas vezes nós atrapalhamos a obra de Deus na vida de alguém, porque nós julgamos segundo a nossa visão, segundo a nossa cultura. Aquele cara bebe, um cachaceiro, como que vai se converter? O cara vive na droga, vive na bebida, aquela moça vive na prostituição, vive fazendo coisa errada. E nós entramos isso dentro de nós. Mas esquecemos de olhar pelos olhos do Senhor. Esse é o verdadeiro olhar, o olhar de Cristo, não o nosso. Mas ele queria ensinar isso para nós, por isso que deixou escrito, e para o profeta. O profeta tinha algum conhecimento, mas não tudo. Nós temos algum conhecimento, mas não a plenitude. A plenitude sempre vai estar na mão do Senhor. Sempre está junto de Cristo. Ele que nos dá toda a plenitude. É a mente dele que vem sobre nós para a gente entender a plenitude. Então, naquele momento, Samuel olhou, segundo a visão dele, e viu Eliabe e falou, esse. Eliabe devia ser um cara forte, um lutador, um guerreiro, devia ter uma aparência forte, aquela coisa assim. Para os padrões daquela época, o belo, o fantástico, é o cara. Forte, bonito, elegante, lutador, guerreiro, já chega batendo o pé, gritando, falando alto. Falou, é esse o cara. Não pode ser outro aí. Né? Mas Deus, ele não olha para essas coisas. Deus não vai olhar para isso. Senão só rico ia pregar a palavra de Deus. Só gente bonita ia pregar a palavra de Deus. E não é assim que funciona. Deus não olha a aparência. Ele não está preocupado com a aparência. Aliás, Deus só aceita a aparência do homem se for através de Cristo. Porque ele, através do pecado que entrou, ele não aceita a aparência do homem. Ele passou a aceitar a aparência do homem quando nós reconciliamos através de Cristo no madeiro. Quando Cristo fez a obra, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí ele começa a aceitar a nossa aparência, senão não aceita, se não for por Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Mas a visão do profeta, como Cristo ainda não estava fisicamente na terra, o que ele fez? A visão dele era dele. E Deus queria tirar isso dele, queria mostrar para ele de uma forma para ele aprender. Então, quando ele chegou ali e olhou e falou assim, Deus, ele conversando com Deus, é esse camarada aí, é o tal do Eliabe. Deus falou, não é. Aí ele falou, ferrou. É algum deles que estão aqui? Não é. Uai, Deus não erra? Samuel deve ter pensado. Falou, Jessé, esses são seus filhos? São. Deus, aqui estão os filhos dele. Mas será que Deus não erra? Alguma coisa está errada. Não é mesmo esse homem, Deus? Não. Não é nenhum deles, não. Uai, Deus, e agora? Pergunta para ele. Você tem mais algum? Tem um que fica lá no meio do mato, lá cuidando das ovelhinhas, lá no pasto. Ou seja, um bastardo. Segundo as escritas que tem por aí, segundo as histórias, né? Ele era filho de alguma concubina. Segundo eles falam, não estou falando que isso é uma verdade. Estou falando a literatura. A literatura diz que ele era filho de alguma concubina, por isso que ele não ficava junto com os irmãos. Ele não era legítimo, ele era um bastardo, né? Então, por isso que ele ficava afastado. Por isso é o que a literatura fala. A Bíblia não fala dessa forma, claramente, né? Dá dica, mas fala, beleza, até aí vamos entender que seja isso.
ou não, também não importa. Ah, tem, então chama ele. Quando ele foi chamado, ele deve ter se sentido assim, ué, mas alguma coisa muito grave aconteceu, porque eu nunca sento na mesa com os meus irmãos ou com meu pai. Eu como aqui no mato, eu como aqui no pasto. Eu não sou digno de sentar junto com eles. Então, o que Deus mostrou? O que Deus está mostrando para nós? Muitas vezes nós não se achamos dignos de alguma coisa. Por quê? Porque é embutido na nossa mente, você é um fracassado, você é um derrotado. Agora parou um pouco, mas eu lembro de uns tempos atrás aí, um monte de pai falando aquelas besteiras absurdas, né? Isso não vai dar nada na vida, isso não vai virar nada. Ele estava amaldiçoando o próprio filho, né? Isso tem muito, ainda tem, infelizmente, né? Essa maldição. São pessoas que não têm preparo, não têm respeito, não têm caráter, não têm educação, mas acabam passando uma maldição para a própria família dele, para os próprios filhos dele. Então, ele se sentia, talvez, uma pessoa, falou, pô, peraí, coisa horrível que é essa, né? Estou me sentindo mal, eu vou chegar lá, mas eu vou. Meu pai mandou, eu vou. Naquela época tinha que obedecer, para evitar um mal maior, ele foi. Quando ele chegou lá, e Samuel viu ele, Samuel viu quem? Uma aparência diferente da aparência que tinham os outros. Então ele não viu um cara igual Eliabe, forte ao extremo, elegante ao extremo, poderoso ao extremo. Ele não viu nada disso, né? Nada disso. Ele viu uma pessoa diferente. Ele falou, peraí, quem que eu estou vendo aqui? Uma pessoa diferente. Então ele ficou na dele. Quando ele chegou e falou assim, é esse. Quando ele falou que é esse, Samuel ficou sem entender nada. Ele falou, e agora? Eu vou ungir esse cara. Deus mandou ungir, eu vou fazer o que Deus mandou. Mas daquele momento em diante, mudou a percepção de vida de Samuel. Samuel, daquele dia em diante, mudou a história da vida dele. Por quê? Porque ele entendeu que Deus é diferente do homem. Ah, porque Deus é espírito? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Deus, ele tem uma sabedoria, um pensamento, uma visão que nós nunca vamos alcançar. Nós nunca estaremos na mesma sintonia que Deus está. Hoje, nós criticamos algumas situações que estão acontecendo no mundo todo, não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. Nós estamos criticando porque nós enxergamos segundo a nossa vista. A nossa vista, ela é julgadora. Ela julga, ela condena. Então, nós temos esse mal. Nós vamos condenar. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente condene nada. Você imagina a situação quando nós olhamos para Saulo. Pensa bem. Quando Saulo Jesus apareceu para ele, ele ficou cego. Quando Ananias, que era um servo de Deus, Deus falou, vai lá na rua direita que tem um cara assim, assim, assado, que eu quero que você vá lá. O que foi a primeira coisa que Ananias falou? Não, senhor. Entrou o julgamento, a visão do homem. Se Deus, que é maioral, estava mandando ele ir lá, você acha que Deus ia mandar ele para a morte? Jamais Deus ia fazer isso. Mas ele não olhou com os olhos do Senhor, ele olhou com os olhos dele. Não, esse cara é perseguidor. Oh Deus, esse cara, ele está aí perseguindo todo mundo, ele veio para cá para pegar a gente, ele está atrás de mim, ele vai me pegar, ele vai me levar preso. Mas Deus falou para ele ir lá. Quantas vezes você recebe uma missão de Deus e você bate o pé e teima, eu não vou fazer? Quantas vezes nós fazemos isso porque nós achamos que temos alguma visão, enxergamos alguma coisa, e nós não enxergamos nada. Nós não sabemos nada. Nós não temos a visão que Deus tem do dia de amanhã. Deus preparou todo o que existe segundo o querer, a vontade e o bel prazer dele. Ele sabe as coisas que nós não conhecemos. Se alguém voltar no tempo aí, uns tempos atrás, aí 5 anos, 6 anos atrás, 2018, 2019, quem imaginava que ia ter uma paralisação mundial por algum evento que aconteceu? Ninguém, mas Deus já sabia. Quem ia adivinhar as coisas que estão acontecendo hoje? Quem vai adivinhar que daqui 2 anos? Quem vai adivinhar? Deus já sabe.
Daqui 2 anos, gente. Como é que vai ser? Pensa bem. Até é engraçado isso, né? É até engraçado esse negócio. Eu tenho que começar a orientar. Como é que vai fazer? É engraçado isso. Agora veio na minha cabeça. Eu tenho que orientar. Esse pessoal que vem aqui pedir dinheiro, eu vou ter que orientar. Daqui 2 anos eles vão ter que ter maquininha. É impossível. Daqui 2 anos eles vão ter que ter uma maquininha. Ou um outro sistema. Não vai ficar assim. Daqui 2 anos. Então Deus sabe o que vai acontecer. Ele já está preparando todos nós. Ele está preparando para tudo que vai vir. Ele está preparando a nossa condição. Ele está preparando a nossa visão. Por quê? Ele está avisando, ele está mostrando. Mas segundo o olho dele, segundo a noção dele, não a nossa. Não adianta a gente olhar com as nossas vistas e começar a criticar, falar um monte de besteira, porque não vai adiantar nada. Nada vai adiantar. Tudo que está programado vai acontecer na vida de todos nós. Tudo que está programado vai acontecer. Por isso que lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, ele dá uma grande comissão para a gente. Ele fala assim: ide por toda a terra e pregar esse evangelho. Só batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tal, aquela coisa toda. Por que ele fala isso? Porque ele sabe o que está vindo pela frente. Não é da nossa conta outras situações. Às vezes nós queremos a solução do nosso problema. O nosso problema não existe. Ah, mas você está louco? O nosso problema não existe. E o problema teu só existe na tua mente. Como é como? O teu problema só existe na tua mente. Não existe em outro lugar. Amanhã você vai acordar cedo. Dormiu, acordou cada um no teu horário, seja a hora que for. O mundo vai abrir a luz do dia, ou chovendo, ou sol, não importa, abriu a luz, clareou. O que acontece quando clarear o dia? O dia tem problema? Não. O dia tem dificuldade? Não. O dia é o dia. Quem tem problema? É quem acordou. É você que tem um problema. É você que tem a dificuldade. É você que criou a situação. E como é que eu faço para ficar livre do problema? O problema está dentro de mim. A dificuldade está dentro de mim. Todo problema, toda dificuldade é interno, é dentro de mim. A solução está dentro de mim. Ah, mas como que a solução está dentro de mim e eu não encontro essa solução para os meus problemas? Aqui está a solução. Deus, quando Ele ungiu você, chamou você, é como se você fosse um Davi. Ele chamou para você ser um sacerdócio real. Está lá em livro de Romanos. Ele não te chamou para você se perder. Ele não chamou para você ter problemas graves. Lógico que vai ter dificuldades, problemas, mas não certas situações. Ele não te chamou para você perecer. Ele te chamou para ser uma nação forte. Um povo adquirido. Sacerdócio real. Então o problema está dentro de você. Porque se eu sou um sacerdócio real, eu tenho que agir como um sacerdote real. Mas eu estou agindo como o quê? Como eu estou agindo perante os meus problemas, perante as dificuldades, perante as situações que a vida coloca para mim? Como eu estou agindo? De que maneira que eu estou enxergando? Qual que é o Deus que eu estou servindo? O verdadeiro Deus. Que Deus que é esse que eu sirvo? Deus para mim é o plenitude, o tudo, ou é a minha muleta? Eu preciso desse apoio. Eu não posso ter Deus como muleta. Eu tenho que ter Deus como solucionador. Ele é a solução de todas as minhas dificuldades. Ah, mas como que acontece isso? Ele está aqui. Ele está presente dentro do teu lar.
Agora, se ele não está presente dentro do teu lar, você não vai conseguir ficar livre dos teus problemas. Se a palavra de Deus não permanece dentro da tua vida, você vai ter uma dificuldade enorme. Por que que hoje nós estamos com uma grande dificuldade dentro do povo de Deus com os nossos filhos? Porque nós não estamos educando os nossos filhos da maneira que Cristo colocou para nós. Nós estamos criando um trono, colocando os nossos filhos dentro desse trono, endeusando, colocando uma coroa e tratando eles como um rei. E nós não podemos fazer isso. Nós não devemos fazer isso. Mas nós fazemos. Então, qual que é a nossa grande dificuldade? Mostrar a verdade, a realidade. Nós não mostramos. Samuel, quando chegou para ungir, ele não viu a verdade. Ele viu a mentira que estava dentro dele, o engano que estava dentro dele. Ele saiu com esse engano. Se é um rei que é para me ungir, vai ser um cara forte, bonito, elegante, charmoso, um guerreiro, um cara feroz. Ele saiu com essa mentira. Quando você sai para trabalhar, quando você sai para estudar, quando você sai para o teu dia a dia, você sai com esse engano, achando que você tem o poder de alguma coisa. E você esquece de convidar Deus para ir na frente. Você esquece de ver o que Deus quer para você fazer nesse dia maravilhoso. Você não olha com esse ângulo. Aí você vai fazer a tua vontade, o teu querer, o teu jeito. Aí você vira um Samuel. Eu vou ungir esse cara. Deus fala, não é isso aí. Quantas vezes você vai fazer um negócio, alguma coisa, e Deus fala, não é isso que eu quero para você. Mas Deus permite. Por que que Ele permite? Porque Ele sabe que se Ele contrariar você, você vai ficar revoltado, você não vai aprender a lição e você vai cometer erros maiores depois. Então Ele permite que você faça alguma coisa, que você erre, para você aprender com o erro. Assim foi com o povo de Israel. Ele permitiu que o povo de Israel ficasse na mão de Nabucodonosor durante 70 anos. Para quê? Para eles aprenderem a não se rebelar mais contra Deus. Porque senão, se ele fizesse de uma outra forma, as outras gerações que vinham nascendo, eles iam fazer pior do que aquela geração estava fazendo. Porque o que eles iam aprender? Todo o erro que o pai e a mãe estavam fazendo. Então, se não houver um freio na sociedade, se não houver uma parada, olha o que está acontecendo na nossa nação. Deus permitiu que aconteceu o que está acontecendo para ver se existe um freio na nossa sociedade. A nossa sociedade está se destruindo. Ela está sendo assim esmagada culturalmente, socialmente. Nós não temos mais uma sociedade, uma comunidade. Nós temos uma guerra de esquerda e de direita. Hoje existe uma guerra. Não existe um povo. Se você não fala, não concorda comigo, você é meu inimigo. E não é assim que funciona. Deus não age dessa forma. Mas nós, pela nossa pequenez, nós entendemos que é dessa forma. Porque nós olhamos pelo erro. Nós olhamos não com os olhos do Criador, mas com os nossos olhos. Aí nós acabamos ungindo, querendo ungir, né? Porque não vai conseguir. Um cara errado. Mas Deus não permite. Antes que você faça a coisa errada, Ele dá um breque em você. Vai acontecer alguma coisa que Ele coloca um impedimento. Aí você pode ficar revoltado, chateado, mas é o teu bem. Porque Deus sabe o que é bom para você. Ele sabia quem era bom para a nação. Ele sabia que Davi era o verdadeiro rei. Os outros não seriam um bom rei, porque os outros não estavam no coração do Senhor. Davi estava com o coração em Deus. Os outros não tinham coração em Deus. Os outros tinham coração em outras coisas. Quantas pessoas estão à nossa volta que não têm o coração em Deus? Tem um coração em muitas coisas, menos em Deus. E esse pessoal, Deus não quer do lado dele. Ele quer um pessoal que tem um coração voltado para Ele, que é devoto a Deus, que ama a Deus, que quer implantar o reino dos céus, que quer mostrar o reino dos céus, que quer valorizar o reino dos céus. É esse povo que o adorem em espírito e em verdade, como está escrito na palavra, que Ele quer ao lado dele. Então, vamos ficar atento ao que está acontecendo na nossa vida. Quem nós estamos ungindo como rei? Nós criamos um Deus igual a Eliabe? Ou o rei verdadeiro, que é Davi,
nós não estamos coroando? Quem nós estamos coroando como rei na nossa vida? Então nós temos que entender quem que é o verdadeiro rei. O verdadeiro rei é aquele que pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem? Deus. Nós não podemos colocar o dinheiro, o cartão, o banco, o carro, o apartamento na frente. Isso tudo é importante. Mas primeiro é Deus. A primeira coisa que tem que acontecer na minha vida é Deus. Quando eu abro meus olhos, é Deus. Quando eu vou dormir, é Deus. Quando eu vou caminhar, é Deus. Quando eu vou fechar um negócio, quem tem que dar a opinião é Deus. Quando eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, Deus tem que ser a peça-chave da minha vitória. Se ele não for, eu vou bater a cabeça no paredão. Amém?